Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós estamos aqui, primeira quinta-feira do mês de dezembro de 2021, para mais uma aula ao vivo do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. O tema da aula de hoje é um tema denso, mas não só, eu diria, conceitualmente denso. É um tema existencialmente denso. Para Dostoiévski, o ressentimento é um cárcere? Essa vai ser a questão da nossa aula de hoje no meu canal do YouTube. E como sempre, eu peço a vocês, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal do YouTube, que caminha a passos larguíssimos, estamos muito perto, gente, de chegarmos a 24 mil pessoas inscritas no meu canal. Então, se você está chegando pela primeira vez ao meu canal do YouTube, se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações, pessoal. Isso é muito importante. Olha lá, a Maria de Fátima de Itabuna, na Bahia, olha que maravilha. Aqui nós temos a Maria Lúcia do Rio de Janeiro, o Fabrício de Hereré, no Ceará, a Ana dando boa noite, olha aí, gente, a Thaís Elias, que é de Americana, no estado de São Paulo, a Graça, que está falando de Salvador. Vamos colocando aí, gente, de que cidade, que estado vocês vêm, que eu vou dando as notificações aqui para vocês no meu canal do YouTube, gente. Então é o seguinte, pessoal, vocês podem ajudar o meu canal do YouTube, que é essa plataforma a partir da qual as minhas aulas são transmitidas, as resenhas são transmitidas, resenhas de livros, resenhas de filmes, viagens de Vassoler, né? Tudo isso acontecendo a partir do meu canal do YouTube, além das leituras de Vassoler. Olha aí, gente, a Nadiara tá falando de Vitória da Conquista na Bahia. Um abraço para Nadiara. Pessoal, olha aqui, ó. Tem a Luciana de Fortaleza, no Ceará, o pessoal colocando. A Ellen de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o pessoal nas várias plataformas. Essa aula que tem como matriz meu canal do YouTube, pessoal. Então é o seguinte, você que está assistindo a essa aula, pode ajudar o meu canal do YouTube de várias formas. Em primeiro lugar, a forma mais aberta a todas e a todos é você justamente dar esse like aqui no vídeo. Isso é muito importante para contribuir para o meu canal do YouTube. Além do like, se você participar do chat, colocar aqui um comentário no chat, deixar o seu comentário, trazer a sua pergunta, participar, isso é muito bacana. Se você puder contribuir financeiramente para o meu canal, para a disseminação da profissionalização desse meu canal do YouTube, que já é um canal profissional desde faz mais de um ano que eu venho trabalhando com esse canal, né? O YouTube estabelece alguns parâmetros para o canal se profissionalizar e há mais de um ano esse meu canal é profissionalizado. Se você estiver assistindo a esse chat, a essa aula no seu computador, o chat vai estar à direita do seu vídeo, como está aparecendo aqui para mim, só que eu não estou diretamente no YouTube, eu uso uma plataforma de transmissão, né? Se você estiver no seu celular, o chat vai estar abaixo do seu vídeo. O que você pode fazer? Logo abaixo do seu chat, você vai encontrar um retângulozinho com um cifrão. Ao clicar nesse retângulozinho com
a aba do Super Sticker, que é uma saudação paga. Se você clicar no Super Sticker, você vai ver aí o link para uma saudação paga. Tem também a aba do Super Chat, que é para você mandar uma pergunta paga e você pode também se tornar membro humanista aqui do meu canal. Dessas três formas, você apoia este meu canal no YouTube e contribui sobremaneira para a manutenção aqui desse canal e deste professor, escritor e youtuber, para que eu me dedique integralmente às atividades profissionais desse meu canal do YouTube, tá bom? A aula de hoje, gente, ela vai ter aí ao redor de uns 50 minutos. Depois eu vou abrir para as perguntas de todas e todos vocês. Quem quiser mandar um super sticker ou um super chat a qualquer momento, eu paro a aula, falo aquele olha lá, olha lá, olha lá, e aí eu respondo a saudação ou a pergunta da pessoa que foi feita a qualquer momento. Se você quiser esperar a parte das perguntas ao final, eu vou escolher algumas perguntas ali para serem respondidas. Tudo bem, gente? Então vamos lá, pessoal. Hoje, o tema da aula, como eu tinha dito para vocês, é o seguinte: para Dostoiévski, o ressentimento é um cárcere. E aí, vocês que já leram Dostoiévski, ou, muito importante aqui dizer, vocês que ainda querem ler Dostoiévski, vão ter a impressão: nossa, será que a obra de Dostoiévski é transpassada por aspectos da mágoa, da dor, do ressentimento? E eu diria a vocês que, em boa medida, algumas personagens sim. E para essa aula de hoje, eu escolhi aqui uma personagem que eu reputo bastante paradigmática em relação ao ressentimento, que é o anti-herói da novela Memórias do Subsolo. O Homem do Subsolo. O Homem do Subsolo, pessoal, me parece uma personagem não só problemática, me parece uma personagem profundamente lúgubre, triste, entre os escombros de si mesma. E sempre que alguém, como as pessoas conhecem, com as pessoas que vão conhecendo o meu trabalho, as pessoas sabem que eu dediquei mais de 10 anos da minha vida, né, ao estudo da obra de Dostoiévski, de suas ramificações com a teoria literária, a sociologia, a filosofia, a psicologia, né, com todos esses aspectos. Quando as pessoas me perguntam, às vezes vem me dizer, nossa, eu gostei muito de Memória do Subsolo. Claro que eu também gosto muito da novela. Mas quando as pessoas me colocam que tiveram identificação com o Homem do Subsolo, isso me preocupa. Porque o Homem do Subsolo é aquela personagem que nós, a meu ver, devemos compreender. Se sentimos afetos parecidos com o Homem do Subsolo, devemos sim reconhecê-los em nós, mas uma propensão salvífica, redentora para todas e todos nós em relação à personagem Homem do Subsolo de Dostoiévski é uma tentativa de desvencilhamento desse profundo ressentimento, dessa apologia à própria masmorra que faz o Homem do Subsolo. Então, eu espero que aqui ao fim da aula de hoje, com as eventuais perguntas que todas e todos vocês possam me trazer, nós consigamos esclarecer como se dá aí, como se dá essa relação tensa dos afetos para o homem do subsolo. Vamos começar falando um pouquinho sobre, em termos gerais, antes de nós entrarmos aqui de forma propriamente dita em Dostoiévski, sobre como nós poderíamos compreender o ressentimento. Né? Quando nós desmembramos o termo ressentimento, então o ressentimento desponta para nós como aquele afeto que retorna. E as pessoas têm uma noção mais ou menos difusa do que é o ressentimento. Aquela mágoa, aquela dificuldade de esquecer algo que foi feito para nós, ou eventualmente que nós tenhamos feito para outras pessoas, aquela dimensão de um ímpeto de vingança que aparentemente foi sendo arrefecido ao longo do tempo,
mas que desponta às vezes com a pancada do ressentimento. O ressentimento, ao invés de ele ser aquele batuque prolongado, forte, ele parece mais uma martelada esparsa no enorme casco do navio. Mas nem por isso não está presente ali. A mágoa, eu costumo dizer que a mágoa é comparável com uma poça de outono, ao fundo da qual nós encontramos algumas folhas que antes haviam estado amarelecidas, fulgurantes no belíssimo outono, por exemplo, aqui de Portugal, esse outono aqui que está quase acabando, daqui a algumas semanas o outono vai dar lugar ao inverno aqui no hemisfério norte, na Europa, e as folhas de outono, quando caem pela rua, pelo calçamento, por vezes, quando há chuva, né, são ali engolfadas numa poça, e ao fundo, quando essa poça vai ali ficando por dias, uma poça friíssima, as folhas vão entrando em putrefação. Essa é a imagem para mim da mágoa. A mágoa me parece uma dimensão de paralisia, de impossibilidade de lidar com o próprio afeto, uma dimensão que começa a se alimentar de si mesma. Porque, gente, a mágoa, ela me parece aquele chorume, aquele líquido mais putre, aquela dimensão que faz com que a pessoa não a pessoa gire em círculos, a pessoa volte continuamente aquele conflito, aquele dito, o ressentido, a pessoa ressentida geralmente tem uma memória bastante seletiva para fazer com que a sua dor, a sua mágoa, a sua impossibilidade de ir adiante, a sua impossibilidade mesma de esquecimento fique orbitando ao redor da dor. É uma coisa curiosa se nós pensarmos. Aparentemente, algo que nos faz ressentir uma situação é o que nos machucou. Bom, a gente pode ressentir, sentir ainda uma vez, é claro, uma situação bonita, de nostalgia, e dói muito, é claro, quando existe uma impossibilidade de esse ressentimento, agora aqui, nesse momento, não num sentido propriamente ruim, negativo, de que esse ressentimento não possa estar conosco no presente. Por exemplo, porque um ente querido faleceu, porque um relacionamento terminou e assim por diante. Agora, pensando no sentido doloroso, se algo nos aconteceu de maneira dura, de maneira brusca, de maneira enregelada, de maneira a nos magoar, nós quereríamos, a princípio, se fôssemos seres, se fôssemos todas e todos nós dotados da dimensão pura e simplesmente racional, iluminada, positiva, quereríamos afugentar o afeto, digamos, mais doloso, mais doloroso, mais pungente no sentido ruim de nós. Então, o ressentimento que dói, que pulsa, é algo do qual deveríamos nos desvencilhar. Mas a dinâmica mesma do magoado, do ressentido, ela vai numa direção de tal maneira que a pessoa, ao invés de afugentar aquela mágoa, passa primeiro a beber a água dessa poça turva e putrefata, e depois operar segundo uma dinâmica de que esse ressentimento se alimenta de si mesmo e de nós. É como se, para uma pessoa sumamente magoada, ressentida, que viveu se alimentando da própria dor, do pus de suas feridas, é como se o pedido de perdão fosse primeiro aquela demanda. Eu quero ver o dia que essa pessoa, se essa pessoa, ela tem que pedir perdão, ela tem que pedir desculpa. Esse é um primeiro momento. Mas depois, esse pedido de desculpa, que não é uma dimensão de justiça pura e simplesmente quando a pessoa se alimenta do ressentimento, mais uma dimensão do orgulho. Vejam como os afetos eles parecem nítidos, cristalinos, mas em enorme medida joio e trigo estão profundamente conjuminados, irmanados ali, né? Então, um ressentido, uma pessoa ressentida de forma contumaz, não saberia, eu chego a dizer que não saberia o que fazer com o perdão, porque perderia o mote da mágoa, teria que caminhar adiante. E eu quero dizer a vocês que muitas vezes, como disse Nelson Rodrigues, grande
escritor e dramaturgo e jornalista brasileiro, leitor contumaz de Fyodor Dostoiévski. Se nós pensarmos, pensem aí, pensemos conjuntamente. Comentem aqui para mim, gente. Olha só, um amor é mais forte muitas vezes do que um sentimento de ódio, de mágoa, de ressentimento. Por vezes, um relacionamento acabou há muito tempo, mas as pessoas nutrem dor, mágoa, ressentimento para muito além da duração de um relacionamento. O amor, gente, é um construto frágil. É frágil como a barragem construída por um singelo e poético castor. Ao passo que o ódio pode ser unívoco. Ele pode ser alimentado por uma única pessoa. Um amor, para florescer e para ser algo vivenciado, compartilhado, precisa necessariamente da participação daquelas pessoas que estão se amando ou que querem construir algo bonito, edificante. O ódio pode ser unívoco. O ódio pode ser projetado a partir de um centro nevrálgico, aí de uma poça que traz no seu bojo as folhas putrefatas de outono, segundo a minha metáfora. Então, numa sociedade de suma competição, numa sociedade de sumo narcisismo, de instrumentalização das pessoas, né, de lógica que nos leva, ou pelo menos que nos incita a instrumentalizar os outros em prol das nossas próprias vontades, a dimensão de ressentimento deixa de ser um mero resíduo para ser como que uma sombra, mesmo com o sol a pino, mesmo ao meio-dia. É uma dimensão muito dura. A danificação das relações, o caráter estilhaçado das relações, desponta com muito mais ímpeto. E aqui eu quero falar, agora eu começo a falar sobre o homem do subsolo, que vai nos dar muito sobre o que pensar. Por quê? Porque é o seguinte: o homem do subsolo, a princípio, desponta, né, para as pessoas que gostam de uma literatura, de uma verve, de uma literatura fulgurante. Sou um homem mau. Um homem, como ele fala, como é que ele fala no começo da novela? Sou um homem mau, um homem doente, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Assim fala o homem do subsolo no começo da novela Memórias do Subsolo. E ele tem uma verve, é eloquente, é inteligente, consegue figurar a sua época. E nós, leitores e leitoras de Fyodor Dostoiévski, ficamos encantados com a sua filosofia fulgurante, com as suas diatribes aos revolucionários da esquerda russa de meados do século XIX, com a sua defesa da liberdade, com a dimensão de que a liberdade não, a liberdade humana intrínseca, a liberdade incriada do ser humano, não poderia caber em tabelas logarítmicas de reforma da sociedade. Que o ser humano não apenas age em prol dos seus interesses, age querendo ter a posse da própria personalidade. Essas são as balizas essenciais da fala do homem do subsolo, e as pessoas que lerem Memórias do Subsolo a partir da primeira parte, ou seja, o subsolo, podem tomar o homem do subsolo como ali um ser prenhe de sua própria liberdade, do sentido de sua significação da vida, querendo buscar um sentido próprio. Só que a primeira parte de Memórias do Subsolo, o subsolo, nos apresenta uma personagem com a minha idade, 40 anos, tá? Imaginem. Eu que felizmente, não tenho nada a ver com o homem do subsolo, né? Não me sinto, felizmente, uma pessoa ressentida, amargurada, magoada. Todas e todos nós
é a dimensão justamente dessa personagem do homem do subsolo que, diferentemente de ser uma pessoa em busca de um sentido para a vida, de um ímpeto de liberdade, olha com seus 40 anos, a minha idade, para aquilo que vivenciou com cerca de 24 anos, ou seja, 16 anos antes. Observa a sua vida, observa muitas coisas que lhe aconteceram, né? E procura, é preciso dizer, justificar o seu comportamento, vejam vocês, com ações tétricas que havia tomado ali. Mesmo tendo sido apresentada a ele a possibilidade de uma vivência, de uma relação para além da dor, para além do ressentimento. Olha, gente, deixa eu só dar um recado para vocês aqui. Hoje, não sei se trata de uma questão aqui de Portugal, no geral, ou se trata de uma questão vinculada à internet aqui da onde eu estou morando, mas tem havido uma oscilação. Então, se você está assistindo aqui a aula e houve eventualmente uma oscilação, me parece que está acontecendo aqui na rede. Eu peço a compreensão de todas e todos vocês aqui. Já conversei com as pessoas devidas para nós termos aí a internet como ela sempre foi apresentada no decorrer aqui desse quase um ano desde que eu cheguei a Portugal, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então o homem do subsolo, ele tem 40 anos quando nos traz as suas ponderações filosóficas de O Subsolo, e na segunda parte da história, quando ele se lembra do que aconteceu, bom, ele continua tendo 40 anos ao se lembrar, mas quando ele fala, né, para nós, quando ele conta para nós sobre a segunda parte, que se chama Acerca da Neve Molhada, nos momentos mesmos da ação, ele diz que tinha 24 anos. E vamos pensar o seguinte: eu não sei se vocês já conheceram uma pessoa que desponta como alguém sumamente magoado ou magoada. Eu me lembro uma vez, nunca vou me esquecer disso. Tinha um amigo, onde ele estiver, faz tempo que a gente não se vê, a vida foi tomando outras direções, hoje eu estou aqui desse lado do Atlântico, e é uma pessoa muito querida, então nunca comento o nome das pessoas, só me lembro, sei, obviamente, quem ele é, esse meu amigo, uma pessoa muito bacana, onde ele estiver aí, que ele esteja muito bem. Ele me contou uma vez que foi assistir a uma aula na faculdade, e ele costumava chegar um pouquinho mais cedo, esse meu amigo fumava, né? Gostava de fumar um cigarrinho, e aí as pessoas que fumam sabem que também gostam de combinar um cigarrinho com um cafezinho. E aí esse meu amigo pegou um café, né? E no balcão ali da cantina, perto da sala de aula, para onde ele se dirigia, e chegou no momento em que ele ia pegar um café na bancada, chegou o café de uma outra pessoa com quem ele eventualmente conversava. E esse meu amigo disse que essa pessoa que estava ali esperando o outro café era daquelas pessoas, gente, que muitas vezes, sei lá, sabe quando você sente que a pessoa tem como se fosse uma aura densa, difícil, dura, sabe? Que a pessoa desponta ali com um semblante mais carregado. E eles tinham trocado, às vezes, saudações, uma ou outra palavra, sabe? Quando a TV tá ligada na cantina e alguém comenta uma notícia, coisa e tal. Aí esse meu amigo foi fazer uma gentileza, né? Ele pegou o café para essa pessoa que estava ali perto, né? Pegou o café para si e entregou o café para outra pessoa. Meu amigo costumava colocar açúcar no café. Eu quero dizer a vocês que eu levei 6 meses para me acostumar, fazer a transição do café com açúcar, que é, na verdade, tomar o açúcar e não o café, para o café sem açúcar, quando você realmente tem a experiência sinestésica do café, né? Essa dimensão aí de sentir o aroma do café, o gosto do grão, que é maravilhoso. E esse meu amigo tomava café com açúcar. Aí ele passou, né, o açucareiro para a pessoa e falou: ó, tá aqui, ó, se você quiser colocar o açúcar, pode adoçar o seu café.
Esse meu amigo disse para mim que a pessoa virou para ele e falou assim: café com açúcar? Eu gosto de café forte e amargo, que é para sentir ainda mais o gosto amargo da vida que eu já trago em mim. Eu nunca me esqueci. Esse meu amigo, ele deve ter dito isso para mim. Eu estava fazendo faculdade à época, eu tinha acabado de terminar a faculdade e estava ali começando o mestrado. Isso deve ter sido dito para mim entre os anos de 2006 e 2007. Né? 2007 foi o último ano da faculdade meu. E eu nunca mais me esqueci. Porque eu falei, é isso. Tinha uma pessoa da minha família, não vou falar quem era, eu ligava para essa pessoa, né? Quando eu ligava para essa pessoa, eu lembro até hoje, né? Fazia um barulhinho assim. O telefone, gente, hoje a gente faz as ligações, né? As ligações são mais imediatas, são mais rápidas. Lá pelo começo da década de 90, quando eu estava ainda, quando era criança, muitas vezes você não conseguia completar a ligação, tinha mais problema e tudo mais. Essa pessoa atendia o telefone já com uma voz carregada, uma voz densa, uma voz grave. E por vezes, ao conversar com essa pessoa, parecia, eu tinha a impressão de que essa pessoa tinha retomado o fio de uma conversa antiga que nós havíamos tido, como se ela tivesse ficado ruminando continuamente, sem seguir, sem prosseguir, sem tocar adiante a própria vida, e tivesse que voltar àquele ponto do qual nós havíamos partido para que seguíssemos na conversa. Essa foi uma dimensão ali que eu me lembro. E é essa sensação que eu tenho do Homem do Subsolo, dessa personagem fundamental do Dostoiévski. Ou seja, uma personagem dura, uma personagem que está no subsolo não para se resguardar, não para manter uma altivez, não para poder falar do mundo como se fosse superior ao mundo, como se tivesse uma significação maior do que o mundo. Não. O homem do subsolo é cativo da sua própria cognição, da sua própria racionalidade. Ele gera, com a sua significação do mundo, que é potente, que é profunda, justificativas para não conseguir romper com um ciclo de afetos ressentidos, magoados, vingativos, orgulhosos, narcísicos, que com esse ciclo que já o envolve, como se ele estivesse como se ele tivesse ao redor de si grades de uma prisão etérea em que ele próprio se manteve. Grades as quais ele próprio faz ode. Essa é a dimensão paradoxal de Memória do Subsolo. O subsolo, gente, não pode deixar de ser visto por nós como um círculo infernal de Dante, como um cárcere. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Vejam, o homem do subsolo é de fato muito inteligente, consegue fazer leituras, análise de sua época, de seus convivas, percussientes, prolíficas, muito interessantes. Muito bem. O que ele faz com isso? Ele entende as pessoas, ele consegue lidar melhor com as pessoas, ele consegue entender os motivos das ações das pessoas e, obviamente, ele sendo uma pessoa, os seus próprios motivos. Porque, supostamente, quando nós temos mais compreensão sobre a causalidade das ações das pessoas, quando nós entendemos a partir de que ponto as pessoas agem, as pessoas falam, é mais importante aí, é mais possível, digamos, que nós nos coloquemos no lugar das outras pessoas para que nós vejamos, olha, eu poderia eventualmente ter feito a mesma coisa. Ou, se um dia eu vier a fazer algo, será que eu vou ter para comigo, será que eu vou ter para o outro a mesma condescendência, a mesma aceitação que eu tive comigo mesmo? Não é isso que acontece com o homem do subsolo. O homem do subsolo consegue ver, mas não consegue reparar. Semana passada, eu fui tomar a dose de reforço da vacina
aqui em Braga, né, cidade onde eu estou morando, ao norte de Portugal. E ali tem um fórum aqui, um ginásio poliesportivo aqui em Braga, onde está acontecendo a vacinação, um ginásio enorme, né? E tinha um painel com o formidável, o gigantesco, com o rosto, né? Desenho do rosto do formidável, do gigantesco José Saramago, que ano que vem, 2000, 2022, vai haver justamente a celebração do centenário de nascimento de José Saramago, né? E podem esperar que haverá cursos sobre as principais obras de Dostoiévski ministrados por mim. Podem esperar isso. Bom, se vocês forem até o ensaio sobre a cegueira, né, obra-prima do Saramago, vocês vão encontrar ali do livro dos Conselhos, salvo engano, uma epígrafe: se podes ver, olha, se podes olhar, repara. Isso é algo muito importante, muito sábio, mas de difícil consecução. Eu diria a vocês, como um amante da literatura, da psicologia, da filosofia, como alguém que dedica a vida a escrever sobre a condição humana e a discorrer sobre ela por escrito e de forma falada aqui nas aulas e resenhas, que é difícil ver a condição humana. Não é fácil, é um processo difícil, sobretudo porque a condição humana, o observador, a observadora, somos partícipes, somos participantes. É mais fácil ver o outro e alienar para o outro, para outra pessoa, aquilo que nós temos dificuldade de ver em nós, de reconhecer em nós, de aceitar em nós, né? Então, ver não é fácil, não só porque é difícil significar. Por vezes, com um bom trabalho terapêutico, analítico, né, com uma mediação de uma pessoa bem formada, um profissional, uma profissional de talento para mediar o nosso processo de autoconhecimento, né, de conhecimento em diálogo, de alteridade, nós conseguimos ver o nosso processo. Mas as pessoas que já passamos, né, vejam, gente, vocês lembram da silepse? Vocês lembram da silepse? Não. A concordância em termos de número, às vezes você pode falar assim, às vezes eu escrevo nas minhas postagens: este escritor, tomei a vacina. Mas peraí, o Flávio Vassoler, este escritor não está na terceira pessoa do singular? Você não teria que fazer a concordância do verbo, do verbo com o sujeito na terceira pessoa do singular? Não necessariamente. A silepse de número me autoriza. Lembra? Vocês se lembram dessa figura de linguagem? Se não se lembram, estão se lembrando agora junto comigo. Se a terceira pessoa, se alguém está falando de si, como Pelé, o grande Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol, como Pelé falava de si na terceira pessoa, eu poderia falar, por exemplo, nesse caso, este escritor sou eu. Logo, sendo eu, havendo uma concordância de números do eu, ideológica de mim comigo mesmo, eu posso usar a primeira pessoa. Daí que eu posso dizer: as pessoas temos. Eu não sou uma pessoa, vocês não são, nós nos incluímos, tá bom? Então vamos lá, isso explicado. As pessoas temos dificuldade em ver, mas quando vemos, quando olhamos, será que reparamos, como sugere a epígrafe de O Ensaio sobre a Cegueira, do gigantesco José Saramago? Olha, todas as pessoas que já fizemos, mais uma silepse de número aqui para vocês, todas as pessoas que já fizemos terapia, sabemos, gente, que não é bem assim, né? Que esse rio ele não segue escorreito para desaguar no mar, que existem várias sinuosidades, várias dificuldades, várias idas e vindas. Existe um processo longuíssimo do auto-reconhecimento até a dimensão de uma transformação, de atitude, de visada. E muitas vezes é a decepção, desilusão. Desilusão, danço eu, dança você, a dança da solidão. Quem já ouviu esse samba? Já ouviram esse samba? Me falem aí se é do Paulinho da Viola. Grande Paulinho da Viola, da Desilusão. Eu agora não tenho certeza se é do Paulinho da Viola. Alguém me fale aí que eu vou ver isso aí. Agora vejam vocês. É difícil, às vezes a pessoa, né? A pessoa tem, gente, como diria
o gigantesco Oscar Wilde, estou só citando mestres, Saramago, Oscar Wilde, sem falar do grande Fyodor Dostoiévski. E Paulinho da Viola também, formidável. Não sei se é o Paulinho da Viola, alguém fala aí para mim, hein? Olha lá, Capitu falando que hoje é dia do samba. Ah, hoje é dia do samba? Nossa senhora, gente. O dia do samba. Voltamos aqui, gente. Então, essa dimensão da desilusão, eu estava falando do Paulinho da Viola, ela é dura porque o Oscar Wilde chegou a dizer num dos seus brilhantes aforismos, mais difícil do que realizar um sonho é do sonho abrir mão. Às vezes a gente se coloca a vida inteira para alcançar uma coisa e mesmo que não tenhamos objetivamente alcançado, ou não tendo objetivamente alcançado o sonho, isso machuca muito, abrir mão daquilo, de tudo que nós almejamos, preparamos, do que nós abrimos mão para termos aquele objetivo alcançado, tudo isso dói demais. É um luto que não se relaciona apenas e tão somente à coisa mesma, e sim a toda a aura, toda a preparação, todo o tempo, toda a construção, pavimentação de uma estrada em direção a esse sonho e a esse objetivo. É essa dimensão fundamental que faz com que, por vezes, né, digamos assim, uma pessoa que tinha uma concepção mais idílica, né, do amor, acha que o amor é uma via escorreita. Tem um poeta judeu, nascido, salvo engano, no Egito, o Edmond Jabé, maravilhoso poeta, que diz que a minha estrada segue retilínea rumo a você, mesmo através de oceanos. Vocês já viram uma estrada passar por oceanos? Pois é a força fulgurante da poesia, em diálogo com a densidade da condição humana, que faz com que uma estrada atravesse até um tsunami, mas cheia de idas e vindas, e de estilhaços e escombros, para fazer com que um amor continue e se realize com todas as dificuldades que há em relacionamentos. Então, é essa dimensão fundamental que faz com que, por vezes, uma pessoa que não queira perder a sua imagem idílica do amor, digamos, ao se desiludir com uma relação amorosa, não queira aceitar que a vida tenha mostrado complexidades, sinuosidades não previstas e quer se aferrar à imagem idílica que tinha do amor, da amizade, do trabalho, à revelia do que a vida apresenta. E essa pessoa pode se descolar a tal ponto da realidade que, quando fica, olhem só o que eu vou dizer agora, quando fica aferrada em si mesma com seus valores, pode passar da ilusão para completa desilusão, para a dimensão ali de um ceticismo radical, que é fruto da ilusão. Porque se a pessoa não lida com as intempéries da vida, com as sinuosidades, como é que ela pode aprender se uma ideia é vivaz, se ela tem vida ou se ela é fruto de um deserto de gelo? Olhem os paradoxos. Se aferrar a uma ilusão, não aceitar a vivência mesma das relações, das afetividades ou da falta de afeto, e passar para um ceticismo, não querendo perceber que, por vezes, aquela relação não deu certo,
aquela amizade foi fria, enregelada, mas que há outras possibilidades. Mas como se abrir? Como se voltar para o novo? Como sentir que antes aquele peito que se abria, digamos, o peito aberto para o vento, né? A mão franca estendida para a amizade, agora tem medo de ser ferida, né? Tem medo de ser alvejada, tem medo de que a liberdade, que a abertura se transforme não num espaço para o abraço, mas num flanco para uma adaga. São essas questões fundamentais. E o homem do subsolo sabe de tudo isso que eu estou falando aqui. Ele é conhecedor, ele é ciente de todas essas questões que eu estou levantando aqui para vocês. Mas qual é o ponto? Ele diz que por ser inteligente, por ter estudado bastante, por ser um intelectual, por ser reflexivo, ele desdenha do ímpeto de seus muito amigos da época de escola, e vocês conhecem essa expressão, né, que vem do espanhol para o português, muito amigos, ou seja, nada amigos, né? Ele diz que desdenha do fato de que eles só se preocupam com cargos, carreirismos, de que eles não se preocupem em estudar, mas em fazer contatos, para usar um vocabulário bem up-to-date, até usando a língua do império, né? Fazer networking, né? Não se trata, que coisa mais triste, né, gente? Ao invés de um contato franco, amistoso, a instrumentalização dos contatos. É, gente. É a introjeção da lógica de coisificação neoliberal em cada escaninho da vida, dos públicos aos mais privados. Aliás, quando é que a sociedade contemporânea faz distinção entre o público e o privado, né? De qualquer maneira, isso colocado, o Homem do Subsolo diz, só que o índice, um dos índices fundamentais de leitura da novela Memória do Subsolo é o subtexto. É a ironia que transpassa, que perpassa o texto. É muito fundamental essa ironia. E a ironia, ela sulca caminhos pelo texto. Ela sulca movimentos subreptícios pelo texto. Então, o texto eivado de ironia, ele tem o texto de primeiro plano e o texto de fundo. E o homem do subsolo sempre se desdiz, seja por suas próprias falas, indo para um lado e voltando, seja por suas ações. Ele diz, vejam vocês, ele diz que não se importa com as colocações de seus convivas, de seus muito amigos, que não se importa com a busca por cargos, carreirismos, por contatos. E se ele não se importa mesmo, se ele gostaria de ter uma amizade franca, olha, o que é que ele está fazendo, se preparando para ir a um jantar ali, organizado por esses muito amigos, às custas de não pagar o salário de um seu funcionário, querendo se vestir garbosamente. Ou seja, ele não era tão altivo, tão intelectualmente colocado, por que ele estava ali querendo essa dimensão de aceitação? Porque ele não havia, de fato, desconstruído em si próprio essas pontes com aquilo que nós poderíamos chamar de arroz de festa, de vitrine. Ele, que tanto criticava essa lógica coisificada, talvez o fizesse por não conseguir manejar habilidades duvidosas que os muito amigos tinham. Esse é um dos ímpetos do ressentimento. O ressentimento é irmanado à vingança, à mágoa, à impossibilidade de perdoar, à impossibilidade de esquecer, e a inveja. A inveja é um dos pontos fundamentais do ressentimento, né? E aí, gente, isso colocado, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui nesse momento da aula. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tá tudo bem? Falem para mim, por favor, o pessoal que está me vendo pelo Facebook, que está me vendo pelo Instagram, que está me vendo aqui pelo YouTube. Vocês estão conseguindo me ver? Tá tudo bem? Eu sei que houve algumas oscilações. Digam para mim, por favor, quem estiver aqui comigo, tudo ok? Fabiana aqui.
A Ivana aqui também está dizendo que está tudo ok. O pessoal aqui do chat também pode colocar no YouTube. Eu vou agradecer, tá bom? Então, continuemos. Está tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, isso colocado, beleza, obrigado, Meire, tudo certo, Otávio falando que tá tudo certo, o áudio tá bom, beleza, tudo bem, aí, obrigado, Selma, obrigado, pessoal, Pablo, Glória, sabe o que é legal? Obrigado, Marcela, o que é legal, né, é que quando eu faço esses pedidos, aí vocês emergem do oceano, digamos, daqui da rede, e eu fico sabendo quem são as pessoas que estão assistindo a aula, vocês aparecem aqui. Tudo bem, então vamos lá, gente. Muito obrigado pela manifestação. Isso colocado, né? Isso colocado. O homem de subsolo, ele falava mal desses muito amigos, dizendo que eles não eram estudiosos, que eles eram arroz de festa, porque ele queria estar na festa. Ele queria ser um apaniguado. Ou seja, é um baita do invejoso. Quantas pessoas vocês não conhecem que ficam criticando, porque o outro deu uma festa assim, assim, assado, que a pessoa queria ter sido convidada para aquela festa. Já viram isso, não? Ah, com certeza viram. Então, gente, é duro, é triste isso. Vejam, sintam isso. Leiam com parcimônia, leiam como Nietzsche, que escreveu uma carta para o seu amigo Overbeck, e falou que leu Memórias do Subsolo sentindo a verve o sangue fervilhar. Então, a razão do homem do subsolo, ela se mostra muitas vezes impotente para fazer com que ele, de fato, abrace as ideias que ele supostamente está defendendo e se afaste das ideias que ele está criticando. Percebam que a razão aqui desponta como justificativa. E eu quero dizer a vocês que é muito importante isso, por quê? Porque antes do Freud, que era um leitor contumaz de Dostoiévski já mostrava a dimensão dos desejos, das pulsões, do inconsciente mesmo, né? De forças que não eram propriamente colonizadas e colonizáveis pelo intelecto, que não eram subordinadas ao intelecto, mas que muitas vezes o subordinavam. E depois o intelecto, a racionalidade, tentava justificar as suas práticas como se o intelecto estivesse à frente daquela ação mesma. Percebam isso. Bom, o homem do subsolo, gente, ele não paga o salário de seu funcionário para comprar um casaco condigno e ir a esse jantar coisificado com os muito amigos. Gente, uma pessoa que sabe que vai encontrar, eu espero que vocês tenham bastante ciência disso, né? Mas a gente aprende isso ao longo da vida, né? Uma pessoa que sabe que vai encontrar animosidade numa roda, da qual pode se evadir, porque por vezes as pessoas trabalham com pessoas difíceis, né? Por vezes nós somos, digamos, as pessoas são difíceis elas próprias, mas por vezes é difícil sair de uma reunião, de uma situação de trabalho. Agora, quando nós nos colocamos numa situação nada prazenteira, de bom grado ou de livre e espontânea vontade, ou vamos até ali justamente para acirrar ânimos, bom, como que nós já prenunciamos
no corpo que treme de furor, de ardor, de ímpeto, de ressentimento, que pode vir a acontecer. Né? E muitas vezes esse prenúncio de um conflito vem à tona com muita dureza, com muita tristeza. O homem de subsolo não apenas ovaciona aquilo que criticara, como age como um completo canalha com o seu funcionário. Funcionário que não estava ali simplesmente fazendo um favor ao homem de subsolo, que obviamente estava trabalhando e que tem todo o direito de receber o seu ordenado. É claro, e o homem de subsolo tem o dever de pagar o ordenado. Esse é o contrato de trabalho, não é isso? Acontece que no jantar para o qual o homem do subsolo se dirige, muitas são, muitos são os embaraços, muitas são as humilhações pelos quais o homem do subsolo vai passando, né? E ao invés de se levantar da mesa com dignidade e falar: chega, não quero mais ver vocês, sigam a vida de vocês. Não, olhem que coisa. Quando atribuem ao homem do subsolo um baixo salário, e é lamentável, né? Uma das primeiras coisas que eu me lembro lá da minha primeira infância, talvez 7, 8 anos de idade, né? Uma criança indiscreta, digamos, vai perguntar para alguém: olha, quanto você ganha? Primeira coisa, né, que um pai e uma mãe fazem: olha, meu filho, minha filha, jamais façam essa pergunta. Isso é completamente indiscreto. Olha lá, olha lá, olha. Agradeço aqui a Nadiara. Gente, peço aí a vocês um pouco de compreensão hoje, paciência, porque a internet ela oscilou bastante hoje, né? Eu já havia ministrado uma aula hoje e a internet realizou algumas oscilações, então vou atrás da resolução de todas essas questões. Muito obrigado aqui a Nadiara, muito obrigado a Ana Aranha, muito obrigado aqui pelo super sticker. Vamos continuar aqui o raciocínio. Muito obrigado a vocês, gente, pelo apoio. Muito obrigado. O que eu digo então a vocês ali, pegando o fio da meada aqui? Vamos lá, gente. Eu estava dizendo a vocês. Quando as pessoas, por exemplo, eu estava dizendo que lá, quando eu era criança, os pais ensinavam: olha, não pergunte para alguém quanto uma pessoa ganha, isso é indiscreto, isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de educação, isso é uma invasão de privacidade. Agora, o jogo social a que nós pertencemos, de que nós fazemos parte, é um jogo de uma competição torpe, triste, trágica, para ver quem ganha mais, para ver quem tem mais sucesso. Né? Olha, não deveria haver competição, sobretudo para ver quem é mais feliz, que a felicidade das pessoas fosse algo que se irradiasse. Mas nós sabemos que a história humana tem muito de tragicidade e dor, né? Som e fúria, diria William Shakespeare, não é isso? Agora, se alguém age de maneira brutal, de maneira a deixar a outra pessoa vexada, constrangida, humilhada, envergonhada, olha, primeiro que a pessoa sendo alvo disso, poxa, deveria simplesmente se retirar, não diria nem revidar, porque assim, é uma coisa tão baixa, tão triste,
querer colocar as pessoas, sobretudo num sentido público, em situação de embaraço e constrangimento, isso é lamentável. E às vezes deveria imperar a solidariedade para com uma pessoa que está sendo constrangida, pelo amor de Deus. Agora, isso colocado, né, dificuldades aí colocadas, uma coisa muito importante que nós devemos dizer é que aquele homem do subsolo altivo, aquele homem do subsolo que se autoafirmava, se autorreforçava, o que acontece com ele? Acontece com ele que, ao invés de se colocar e falar, nunca mais vou ver vocês, não quero saber de vocês, sigam a vida de vocês, que eu sigo a minha, vou buscar novos amigos, vou rever as minhas relações, o homem do subsolo, quando lhe dizem na cara que ele ganha mal, ele é a primeira pessoa a dizer o quanto ganha, e ele vai se rebaixando, vai se flagelando, vai se aviltando. Como se ele, vejam vocês, aferisse verdadeiro prazer com a dor que lhe impingem. Essa é a dimensão daquele que, de tanto se apartar dos demais e de tanto se alimentar do charco lodoso de sua própria mágoa, acabou se transformando em carcereiro da própria cela, em algoz de si mesmo. E já não consegue se desvencilhar da mágoa, do ceticismo, da dor, projetando para as pessoas aquilo que ele próprio fermentou em si. Vocês já conversaram com uma pessoa que fica muito sozinha e que não cultiva propriamente a sua solidão? E a pessoa, quando começa a conversar conosco, parece falar em solilóquio, sozinha. Parece transbordar uma caudalosidade de afetos, não dando quase vez e voz para nós fazermos réplicas, tréplicas, ou para fazermos nossas colocações. Já aconteceu isso para vocês? Creio que sim. É nesse preciso sentido que o homem do subsolo é um prisioneiro do seu subsolo. E as memórias do subsolo bem poderiam ter como título rancores do subsolo, mágoas do subsolo, ressentimentos do subsolo. Para nós aqui, né, chegarmos, digamos, ao fulcro da nossa aula, né, para depois abrir para as perguntas de vocês, eu agradeço a todas. Antes de eu prosseguir, deixa eu fazer mais uma pergunta a vocês. Por favor, agora está tudo bem? O áudio está bem, a imagem está indo bem, está fluindo. Quem tiver no Facebook, quem tiver no Instagram, quem tiver, sobretudo, aqui no meu canal do YouTube, no chat da aula, coloquem para mim, por favor, se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. A Renata está dizendo aqui que está bem, obrigado, Renata. Quem tiver aí no chat, coloquem para mim também, para eu ver, tá bom? Olha, gente, o que eu diria para vocês é o seguinte: eu não vou aqui refazer a Karina, obrigado, Miguel, obrigado, Ana. Aí aquele negócio, né? Eu vou lá falar o olha lá, e de repente, pumba! É igual, teve uma transmissão de jogo de futebol, nunca vou esquecer isso, gente, essa eu nunca vou esquecer. O narrador, não vou falar o nome de ninguém, né? Mas tinha um narrador famoso na televisão brasileira, que estava elogiando um zagueiro da seleção brasileira. Não, esse zagueiro é sensacional, ele não erra nunca. Nossa, rasgando elogios. Na hora, no meio do caminho que o cara estava fazendo os maiores elogios pro zagueirão ali, ele me recua uma bola pro goleiro da época ali, o jogador do time do adversário, que é a Argentina, rouba a bola e o cara faz o gol. Imagina como é que o camarada se sentiu, hein? Meu Deus do céu. Então não vou fazer elogio agora para a transmissão. Falo, não, agora a internet tá boa. Daqui a pouco acontece igual o zagueirão aí da seleção brasileira. Vai me deixar aqui numa pior. Mas vamos lá, gente. É o seguinte. Então é o seguinte. Eu não vou conseguir refazer todos os passos da narrativa. Aliás, nem é nosso propósito aqui nessa aula mais panorâmica. Mas quero dizer a vocês o seguinte. Existe uma moça em Memórias do Subsolo, a Lisa Vieta, né? Que oferece para o homem do subsolo uma mão estendida para amizade. Que numa das cenas mais bonitas da obra de Dostoiévski, o Dostoiévski ele consegue ir de uma das cenas mais bonitas de sua obra
para uma das cenas mais horrorosas de sua obra. Por quê? Porque quando a Lisa o visita em sua casa, o homem do subsolo estava se sentindo, digamos, o apequenado dos apequenados. Ele, que era orgulhoso por excelência, que se alimentava do pus de seu orgulho, porque o orgulho é um cancro, né? Cancro é a forma como aqui em Portugal se chama o câncer, um tumor, né? Cancro. Aqui em Portugal se fala cancro. O orgulho é um tumor, um cancro, é uma tragédia, né? E quando você mora no lugar, gente, como eu estou morando aqui, olha, eu quase não falo mais rotatória. Aqui em Portugal o pessoal fala rotunda. E eu já estou pegando. Você começa a pegar uns vocabulários. Primeira coisa é pegar um vocabulário. Aí daqui a pouco, por exemplo, eu não consigo notar sotaque das diferentes regiões. Ainda não consigo. Teria que apurar mais o ouvido para discernir melhor, digamos, o português de Portugal. Mas você vai pegando isso aí. Agora, o homem do subsolo, ele estava ali se sentindo apequenado, e ele que tinha zombado da Lisa, mas ela não tinha se dado conta de que ele havia feito uma zombaria. Ele a convidara para visitá-lo em sua casa. E ela foi, com amizade, com sinceridade, com camaradagem, sabe? Afetos bonitos. E ela foi visitá-lo. E ela o encontrou num momento muito duro. E como o homem do subsolo, ressentido por excelência, só sabe lidar com os demais na base do braço de ferro, né? Ele imagina que agora que ele está sofrendo, o que a Lisa vai fazer é enfiar uma adaga no flanco. Porque ele imagina, julgando as outras pessoas por si próprio, que esse é o signo das relações das pessoas umas com as outras. Infelizmente, muitas relações, se não a maioria, são pautadas por isso. E não só as profissionais, que são cada vez mais duras, sobretudo em contextos de crise, mas também as interpessoais, as mais privadas. Só que não. Quando o homem do subsolo está chorando, comiserado, ajoelhado, e ainda mais imaginem, orgulhoso como ele era, chorar diante de alguém. A Lisa o abraça, se comisera, sente compaixão. Né? Hoje em dia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, esse capitalismo neoliberal, né, ele diz que as pessoas, por vezes, são uma coisa de uma brutalidade sem tamanho. Ah, as pessoas não podem se sentir vítimas. Ah, não? Existe pobreza, injustiça social, quebra de direitos, mas a pessoa não pode se sentir uma vítima. E ela não pode se unir com as demais pessoas que estão passando por esse processo de terra arrasada de direitos sociais para reivindicar direitos legítimos. Então a pessoa não pode sentir que está sendo prejudicada, ou a pessoa não pode sentir que foi vítima. Por quê? Nós somos fortes o tempo inteiro? O que nós somos? Máquinas? Nós não temos afetos, fragilidades, sentimentos? Pois o homem do subsolo, ele já deglutiu, ele já engoliu tanto essa lógica coisificada, esse ressentimento, essa falsa imagem de fortaleza, porque nós vimos que ele também se flagela, que agora que alguém lhe estendeu a mão para amizade, genuína, bonita, pródiga, já viram aquela pessoa que vai fazendo bem, e uma pessoa que já foi muito massacrada pela vida, ou que também gosta de declutir o pus da dor, que ela tem o prazer de aviltar um sorriso, um bom humor, alguém que despertou com, sabe aquela pessoa que está cantarolando e alguém que tem a visão turva, uma pessoa amarga, tem às vezes o desprazer de com uma palavra atravessada acabar com o sorriso do outro? Esse é o homem do subsolo, canalha, vil, ressentido. Vassoler, você sente compaixão pelo homem do subsolo? Em parte eu sinto, porque eu sei que é muito dura a sua condição e que ele também contribui para o seu cárcere, cava o seu próprio buraco. Agora, as pessoas que ele prejudica, seu funcionário Apollon, a Lisa, sua amiga, são pessoas que não fizeram nada para ele, pelo contrário,
Foram pessoas dignas que com ele se relacionaram, não como os muito amigos, mas o ressentimento turvou a sua visão. E essa é uma dimensão em relação à qual temos todas e todos que ficarmos muito atentos. Porque parece que não, parece que as pessoas passamos incólumes pela dor, né? Parece que não tem ali um calvário da dor. Que nós saímos como entramos, nós saímos de uma relação como nela entramos, não é verdade? As dores, as marcas, para chegar às cicatrizes para as quais nós olhamos e dizemos: olha, me machucou, mas eu estou aberto para uma nova possibilidade, mesmo tendo medo, isso é difícil, gente. E Memórias do Subsolo, eu diria até agora, claro, Memórias do Subsolo tem vários sentidos, mas o sentido da aula de hoje, Memórias do Subsolo, é aquele caso clínico, digamos assim, aquele caso da condição humana que nós lemos para nos entendermos, se for o caso, se houver empatia, e para que nós busquemos essa dimensão de cicatrização do espírito, que é fundamental para todas e todos nós. Essa é a dimensão fundamental do Homem do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski, em Memórias do Subsolo. E essa foi, então, a aula para Dostoiévski. O ressentimento é um cárcere? Né? Ao fim aqui da minha explanação, vocês têm a dimensão de que sim, o ressentimento pode se transformar num tétrico cárcere, ele pode ter uma dimensão de gerar uma cova cavada pela própria pessoa, a pessoa sendo a vítima, o defunto de si mesma e o coveiro de si mesma. A pessoa se aterrando, a pessoa com a mágoa entrando num charco, numa areia movediça, que ela se esforça por afogá-la, naufragá-la, soterrá-la. Perceberam, gente? Esse é o ponto, esse foi o ponto, então, da nossa aula de hoje. Muito obrigado pela audiência de todas e todos vocês. Eu abro agora para vocês, por favor, aqui para as perguntas de vocês. Vocês podem fazer as perguntas de vocês aqui no chat da aula. Façam as perguntas, por favor, em caixa alta, para eu saber que vocês estão conversando comigo, se remetendo a mim. Por favor, tragam as perguntas de vocês aqui. E vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Como eu digo, você está chegando ao canal pela primeira vez, se inscreva aqui, toque a sinetinha para poder receber as notificações, tá bom? Vamos lá para as perguntas? Mandem suas perguntas em caixa alta, deixa eu ver as perguntas que já chegaram aqui. Vamos lá, gente. Olha a Maria de Itapetininga, em São Paulo. Olha lá, gente, deixa eu ver se chegou alguma pergunta. A Juíra Fonseca está elogiando a aula, a Karina também. Obrigado, Juíra. Obrigado, Karina. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas de vocês. Olha aqui, ó, o Wilson falando que agora o áudio tá bom, o vídeo tá bom e a exposição tá ótima. Obrigado, Wilson. Valeu, meu amigo. Podem fazer as perguntas de vocês, gente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o cursor, gente, procurar as perguntas de vocês. Espera lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver que o pessoal tava falando, né? Olha o Kevin. O Kevin tá dizendo assim: é bem isso. As pessoas só sabem julgar e criticar e não conseguem se colocar na situação, se enxergar. Pois é, gente. Essa dimensão aí de alteridade, essa dimensão de nós conseguirmos nos colocar, de nós conseguirmos nos posicionar no local, no lugar dos outros, e nós percebermos, isso é difícil, gente. Com seres egovoltados como nós, a dimensão de que primeiro nós passamos por um dissabor para depois entendermos aquilo pelo que as pessoas passam, sobretudo com base em consequências das ações que tomamos, essa é uma dimensão fundamental. Deixa eu ver aqui, gente. O Otávio faz aqui uma pergunta. Vamos ver. Professor, faço apenas uma pergunta. A parte mais lúgubre do pensamento do homem do homem ridículo. Bom, o Otávio está perguntando do homem ridículo, que é uma personagem do conto O Sonho de Homem Ridículo, né? Porque hoje eu falei do homem do subsolo, mas vamos ver aqui se tem correlação com o tema da nossa aula.
Pode ser comparado às memórias da personagem apresentadas? Pode, Otávio, pode sim. É que o homem ridículo, na primeira parte do conto, é mais radical do que o homem do subsolo. O homem do subsolo ainda é o arroz de festa. Ele ainda quer participar, mesmo não participando mais de nada, mesmo sendo um cativo do subsolo, ele ainda fica remoendo ali os escombros de outrora. O homem ridículo, ele vai no primeiro momento ao ápice do niilismo, né? Ali não é só amargura, ali é falar chega, é buscar o suicídio, o horror. Felizmente, o homem ridículo vai reverter com uma vivência espiritual e transcendental essa dimensão do niilismo. Inclusive, gente, deixa eu falar para vocês que eu tive a alegria, a satisfação. Eu quero agradecer, inclusive, ao Daniel Lameira, que me convidou para escrever, editor da editora Antofágica. O Daniel me convidou para escrever um dos pós-fácios de uma edição belíssima do conto O Sonho de um Homem Ridículo, que saiu agora em novembro pela editora Antofágica. Então, se vocês adquirirem o livro O Sonho de um Homem Ridículo, da editora do Dostoiévski, publicado pela editora Antofágica, vocês vão ter acesso a outros textos, né, de outras pessoas. O Siddhartha Ribeiro, neurocientista, escreveu um prefácio, um pós-fácil. A tradutora Cecília Rosa escreveu um pós-fácil. O Celso Frateschi, ator que interpretou o Sonho de Homem Ridículo no Teatro Ágora, em São Paulo, escreveu um pós-fácil. E este escritor, professor e youtuber também escreveu um pós-fácil. Tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. A Maria de Fátima está perguntando se eu conheço algum trabalho de psicologia sobre essa novela. Maria de Fátima, você consegue usar índices de procura aqui na internet, vendo muitos artigos sobre Memória do Subsolo, que é um texto altamente psicologizável. E quero dizer a vocês que, em diálogo com aspectos da psicologia, da psicanálise, essa aula foi feita, tá bom, querida? Deixa eu ver aqui. A Nadiara está falando assim: professor, estou me iniciando na obra de Dostoiévski a partir de Crime e Castigo. Nadiara, querida, você, claro, fique à vontade. Aqui no meu canal do YouTube, eu já fiz um vídeo do Vassoler Responde, dizendo a vocês que a porta de entrada mais fundamental para a obra de Dostoiévski é Recordações da Casa dos Mortos. Inclusive, eu também fiz um vídeo sobre se há uma sequência boa de leitura das obras de Dostoiévski. Sugestões de um estudioso da obra de Dostoiévski. Logo no primeiro capítulo dessa obra, eu vi indícios de ressentimento em Raskolnikov. E aí, olha, é bem interessante. É que, Nadiara, em Raskolnikov, esse ressentimento ele vai ter um desdobramento radical que não existe em Memórias do Subsolo. Aguarde cenas literalmente e literariamente no próximo capítulo em Crime e Castigo, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Gustavo, deixa eu ver aqui. Grande abraço, caríssimo professor. Quem está mandando esse abraço é o Carlos Martins, aqui do Recife, em Pernambuco. Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos perguntas aqui. O Gustavo está perguntando assim: Vassoler, dizem que o psicopata tem mais chance de sucesso, entre aspas, aqui, porque não tem consciência com paixão. Você acha que essa pressão para dar certo empurra as pessoas para o niilismo? Gustavo, primeiro que essa definição, né, que se traz, que a gente ouve comumente do psicopata não tendo afeto, então ela deveria ser transformada em sociopatologia, porque a nossa sociedade ela nos traz a dimensão de que não tenhamos empatia e alteridade, sobretudo no ambiente de trabalho e não só, né? Porque nos vemos cada vez mais como competidoras, competidores, isso fratura relações amorosas, relações de amizade, relações de trabalho, né? E sem dúvida, essa dimensão de engolfar, de encalacrar os afetos, destrói a nossa propensão aí para alteridade. E por que as pessoas estão tão dopadas, recebendo remédios prescritos industrialmente? Né? Será que é só pelos lucros da indústria farmacêutica, né? Das prescrições em massa? Como lidar com esses afetos para pessoas que não podem externar afetos, senão podem ser vistas como fragilizadas? O ressentimento, às vezes, tem um índice de sanidade na medida em que a pessoa se ressente por não poder externar
a sua docilidade, a sua bondade, o seu ímpeto de amizade, né? Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Pessoal, quero dizer a vocês aqui hoje que nós tivemos, né, nessa aula algumas oscilações da internet, mas eu agradeço muito a todas e a todos vocês que continuaram, né, comigo aqui na aula, vão revê-la, que podem assistir a essa aula depois em outros momentos e tudo mais. Muito obrigado a todas e a todos vocês que acompanharam essa aula de hoje. Para Dostoiévski, o ressentimento é um cárcere. Muito obrigado, gente. Deem um like aqui no vídeo, curtam o vídeo. Neste sábado, às 10 horas da manhã, eu farei a resenha da sexta parte do Decálogo, obra-prima do diretor polonês Krzysztof Kieslowski. Nesse Decálogo 6, o que está em jogo é o amor, com a temática não cometerás adultério. E uma dimensão muito bonita, esse decálogo é muito bonito, vocês vão ver. É uma dimensão linda. No domingo, neste domingo, às 11 horas da manhã, as viagens de Vassoler levarão vocês ainda uma vez para a belíssima cidade de Salamanca. É o último vídeo feito nessa linda e histórica cidade espanhola de Salamanca. Depois nós iremos a Santiago de Compostela. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a vocês, apareçam sempre no meu canal, deixem o comentário, disseminem pelas redes sociais, cresçamos, estamos chegando a 24.000 pessoas inscritas aqui no meu canal do YouTube. Obrigado, gente, grande abraço, pessoal, tchau, gente, valeu, pessoal, valeu, até a próxima semana, gente, tchau, valeu.